Nós tivemos recentemente no Brasil o show da Madonna, que escandalizou muita gente, né? Ela usou muito símbolos religiosos misturados com coisas sexuais, realmente uma afronta ao povo cristão, né? Você vê dessa forma ou não? É a cultura do mundo, o mundo é assim mesmo, é o que a gente tem que esperar. Vamos falar sobre esse tema hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, tá entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa seu like, clica aí no joinha, se inscreve no nosso canal. É muito importante pra gente que você faça isso, tá bom? E já está aqui do meu lado para falar desse tema de hoje, Bispa Camille, nossa terapeuta e pastora Ana Paula. E aí, gente, vocês viram as cenas do show? O que vocês acham de tudo que aconteceu ali? Olha, é até difícil comentar, eu acho. Show de horrores. Um show de horrores. Porque, às vezes, a gente precisa mostrar as imagens para que alguém opine sobre isso, né? Mas, às vezes, não precisa de opinião nenhuma. A imagem fala por si só. Foi tanto desrespeito mesmo, né? Não é só... Assim, o show da Madonna, acho que ninguém esperava que fosse algo conservador, que fosse algo tranquilo e tal. Mas do jeito que foi, acho que foi muito. Escrachado, né? Vamos falar assim, coincidentemente, eu não sabia que ia ser televisionado, eu tava passando os canais lá em casa. E quando eu coloquei na Globo, tava passando o show dela. Eu falei, gente, eu vou dar uma bisoiada aqui, né? E a Rafaela tava na sala comigo, minha filha de 10 anos. E aí foi bem naquela parte que ela colocou aquele jaleco preto, aquela capa preta, e a moça veio vestindo ela, que foi nessa parte, né, dos símbolos religiosos, os homens de pendurado, como se fossem Jesus na cruz. E a Rafaela falou pra mim assim, mãe, credo, mãe, está parecendo um ritual. Falei, minha filha, você falou a palavra certa, é exatamente isso que ela está fazendo ali, um ritual a Satanás, porque, gente, foi tão forte o negócio, tão feio. A Rafaela falava que ficava assim, ai, credo, mãe, tira daí. Tira daí. Eu falei, nossa, vamos tirar desse trem aqui. Não dá nem pra você ficar continuar vendo. Então, assim, foi uma coisa tão igual que o Cristiano falou. Foi satânico, foi depravador, foi pornográfico. Eu tenho visto muitas falas falando assim que foi uma afronta. Realmente, foi uma afronta. Igual eu vi uma pessoa falando que se fosse um show para um público específico que tivesse um limite de idade para assistir, porque aquilo ali, gente, pelo amor de Deus, né? Acho que aquilo tinha que ter sido proibido, ter colocado um limite de idade. Não, foi uma coisa aberta, né? Eu acho que falhou nisso aí, né? Mas como cada vez mais no mundo isso que nós vimos está se tornando uma coisa normal, vamos falar assim, então, o que tem, gente? É só um show. Acho que o que ficou mais ofensivo foi o momento que a gente está vivendo. Né? É que juntou com a tragédia lá de Está acontecendo a tragédia do Rio Grande do Sul. Acontece um show desse. Então, primeira coisa. Segunda coisa que a senhora falou. O que a gente tem para oferecer como cultura para o nosso país, que é gratuito, que as pessoas têm acesso? O que é a arte no nosso país? E aí, a gente oferecendo como nação, né? Oferecendo um show desse gratuito para todo tipo de idade, televisionado, qualquer pessoa que estivesse ali assistindo num horário, nem foi de madrugada, né? A minha filha de 10 anos, a Rafaela, né? Às vezes em casa a gente toma tarde. Então, assim, eu tava passando e ela falou, mãe, ainda bem que ela não viu as outras coisas. Ela falou, mãe, isso tá parecendo um ritual. Eu falei, nossa, Rafaela, é exatamente isso, minha filha. Então, e assim, além disso, a questão financeira também, né? O show custou, acho que mais de 3 milhões, não é isso? Não, eles falaram em 30 milhões de dinheiro público, né? Aí já veio alguém desmentindo, porque sempre tem as narrativas, né? Sim. Até eu queria colocar, antes de falar qualquer coisa, vou entrar nesse assunto também, Ana, mas vamos pôr o vídeo que o Bispo Rodovalho fez falando desse tema. Eu acho que o Bispo tocou em todos os pontos ali importantes e logo depois a gente volta comentando, né? Mas, inclusive no vídeo ele fala dessa questão de usar dinheiro público, né? Então, saiu primeiro que o governo do Rio de Janeiro e a prefeitura colocaram 30 milhões. Aí depois vieram as narrativas, não foi patrocínio do Itaú, da Heineken, não sei de quê. Mas a última fala que eu vi é que pelo menos 10 milhões
de verba pública foi colocado no evento, né? Aí já vem as matérias falando, mas o show trouxe de retorno para o Rio de Janeiro mais de 300 milhões. Eu não sei como é que eles calculam esse retorno, né? Mas são narrativas, né? Assim, que ali, aí veio gente falar que a Madonna fez uma doação para o Rio Grande do Sul. Aí já tem gente falando, mas cadê o comprovante do Pix? Que elas só falaram, mas ninguém viu o dinheiro chegar lá, né? Então fica essa guerra de narrativas, né? Até uma coisa interessante, eu estava lendo os comentários nesse vídeo aí do bispo, e uma pessoa pôs lá, o bispo mentiu, não veio nenhum valor do governo federal, você está querendo pôr os seus... suas ovelhas contra o governo Lula. O bispo nem fala, o bispo fala dinheiro público. Aí a pessoa já pega, já distorce, né? Então, assim, tudo que acontece hoje... Virou uma guerra política. Tem uma polarização, né? Então, os progressistas estão defendendo a Madonna, estão defendendo o show, estão defendendo os políticos que colocaram dinheiro nesse show, estão defendendo tudo. E os conservadores, por outro lado, né, criticando, colocando ali o seu ponto de vista. Mas vamos assistir o vídeo do bispo, que ele pontua muito bem todas as coisas. Pode soltar. O show da Madonna te chocou? Eu fiquei aterrorizado. Madonna faz isso a vida inteira. Ela provoca, ela traz um show de erotismo, um show de hipersexualização, ela traz um show quase como uma escola de sexualização ao extremo, que envolva masturbação, que envolva todo tipo de atos sexuais, que não diz respeito, a meu ver, para um show, uma cultura, especialmente com verba pública. Madonna veio ao Brasil, fez aquele espetáculo horrível, triste, lamentável, provocando todos os graus, todos os níveis, a sociedade, especialmente a sociedade que acredita na família, acredita na Bíblia, acredita em Deus. Foi subsidiada por verba pública e não pouca, muito dinheiro público, enquanto o Brasil está sangrando, enquanto o Rio Grande do Sul padece, chora, praticamente abandonado na semana passada. As forças de segurança, a ação do governo começou muito tardiamente falando, e isso custou a vida, custou o patrimônio de muita gente. E eu estou dizendo isso porque nós temos amados, queridos que estão sofrendo. Me impressiona a capacidade do Brasil de continuar seguindo pão e circo, de continuar insistindo nesta agenda para agradar uma população mínima da nossa sociedade. O quê? 2%, 3%, 5% da população brasileira. Enquanto o restante, os grandes centros, os grandes bolsões de miséria continuam completamente abandonados. Olha o Rio de Janeiro, olha as necessidades do Rio de Janeiro. Segurança pública, saúde, os morros, a necessidade de reassentar famílias. Eu sei porque nós temos igrejas nos morros do Rio de Janeiro. A minha pergunta é, aonde vamos parar como sociedade? O que precisa acontecer para chacoalhar a gente, para mexer com nosso coração, para nos sensibilizarmos? Gente, o Brasil está passando um momento de muita dor. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente abandonada, tem muita gente gritando. Eu, como líder evangélico, estou fazendo o que eu posso. Nós fazemos o que podemos. Nós subimos os morros, nós abrimos igrejas, nós vamos nos presídios, nós ajudamos com cestas básicas, toneladas de cestas básicas. É o que nós podemos fazer. As administrações públicas poderiam fazer muito mais. Nós precisamos de uma nova consciência nesse país. Fica aqui o grito, a indignação que eu senti, que eu estou sentindo nesses dias. Tomara Deus que você possa se acordar e nos dizer, não, vale tudo. Nós não estamos numa sociedade destrutiva. Nós não acreditamos num Estado que está caminhando para o caos caótico. A gente acredita na possibilidade da vida, da ordem. Aliás, quando vem o caos e a desordem, quem ganha? Ninguém ganha. Fica o meu clamor, fica a minha indignação, fica a minha dor. Acho que o bispo falou todos os pontos, né, desse show polêmico aí. Primeiro, a questão da conotação sexual, né, vários momentos ali, várias cenas muito fortes. Depois, a mistura de cruz, coisas religiosas, né,
com tudo aquilo ali, e a questão do uso do dinheiro público para promover um show desse, e, por fim, a questão do momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, foi um contraste muito grande de tudo, né? Agora, eu quero trazer um outro aspecto aqui, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? A gente não pode esperar muita coisa das pessoas que estão no mundo, né? A Bíblia também nos alerta que no final dos tempos isso ia se agravar mesmo, né? As coisas iam ser dessa forma, né? Agora, nós vivemos nesse mundo, nós vivemos nesse contexto, né? O que a gente pode fazer como igreja quando a gente vê uma situação dessa, né? A Camille está falando hoje, né, amor, que não vamos ficar postando muito sobre isso, não vamos ficar falando muito sobre isso, porque fica dando ibope, né? Para o que não tem preciso, no que não tem valor. Eu falei, gente, eu só postei esse vídeo do Bispo Rodovalho falando sobre essa coisa. Eu falei, para mim já deu, é isso aí. Assim, quer dar ibope? Vamos postar lá coisa do Rio Grande do Sul. Tem os vários nossos irmãos da Sala Nossa Terra, pastores que perderam suas casas com tudo dentro. Esse povo, sim, merece nosso apoio, nossa solidariedade, né, o nosso investimento, porque eles estão passando por um momento de luta muito difícil. Os nossos olhos, né, nossos olhos estão voltados para lá. Agora, enquanto o Brasil inteiro está com os olhos voltados para o show da Madonna que teve no Rio de Janeiro. Ah, mas a Madonna é maravilhosa, ela é fantástica, ela é a rainha do pop. Eu falei, meu Deus, como que os valores das pessoas estão, assim, perdidos, né? As pessoas estão dando importância para um show ridículo daquela mulher que foi o que foi. Enquanto, né, como nós falamos, né, tem tantas coisas acontecendo, não só no Rio Grande do Sul, mas no próprio Rio de Janeiro. Tem tanta coisa acontecendo lá que poderia, né, ter os olhos voltados para outras coisas muito mais importantes, né? Mas o povo quer pão e circo, né? Vamos falar assim. É importante a gente dizer, assim, que existe uma importância, assim, no meio da dor. Já assim, a história da psicologia conta muitos momentos que, no meio da dor, a arte nasceu dessa maneira, né? Para você conseguir colocar a sua dor para fora de uma maneira que você consiga ressignificar essa dor. Então, nós apoiamos a arte. Seria maravilhoso se houvessem shows, né, que oferecessem crescimento às pessoas, inspiração. É importante isso. Agora, a gente deixar de olhar para aquilo que realmente é importante, de investir naquilo que realmente é importante, para colocar dinheiro em um show já é uma coisa triste. Agora, sendo ainda um show que é um ritual, um show pornográfico, a gente pode chamar do que for, né? É mais triste ainda. Então, assim, tá tão fora do esquadro, tá tão fora da margem que é difícil até defender, porque defender, assim, o nosso ponto, sem parecer radical. Porque é muito, assim, não é possível que alguém concorde com isso do jeito que está sendo feito, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet, que é uma pessoa que não é da igreja cristã, é um jornalista, e ele está também indignado com o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Pode soltar. Eu vi muitos argumentos aí patéticos para defender o show da Madonna, né? Aquele show de safadeza na praia de Copacabana. Só para desmascarar e acabar completamente com esses argumentos, porque muita gente mandou: ah, Madonna é sensacional, se você não quiser, se você não gostar, você que não assista. Vamos lá, seria isso realmente. Se o show da Madonna não fosse feito com o dinheiro público que vem do bolso de uma população que tem 90% dela de cristãos. Essa é a situação. 90% do povo brasileiro, pro bando de idiota que quis argumentar sobre isso, é de cristão e não compactua nem um pouco com a safadeza e com a falta de vergonha na cara que aconteceu naquele palco. Então, 20 milhões de reais do povo brasileiro, de dinheiro público, foi colocado nesse show vagabundo que eu não sou obrigado a respeitar a Madonna, nunca admirei nem nunca vou admirar. Agora, se fosse num estádio fechado, com as pessoas pagando ingresso e proibido para menores de 18 anos, aí sim, vê quem quer que se dane. Agora, ser num lugar público, aberto ao público, com dinheiro público, dinheiro de uma população que 90% dela é cristã e não compactua com aquela pouca vergonha, aí não tem argumento. Ponto. Olha aí, né? Interessante, né? Porque ele trouxe esse aspecto de alguém que
não é uma pessoa, vamos dizer assim, religiosa, mas cristão, e que está trazendo esses pontos. Lugar público, aberto, né? Como a Camille falou, devia ter criança ali assistindo, devia ter todo tipo de gente, e com dinheiro público, num país que é 90% cristão, que não compactua com... Ah, mas e os 10% ali que não é... Eles não têm direito de ter alguma coisa para eles, de ter... Eu acho que quando a gente vive na democracia, tem que fazer a vontade da maioria, né? Por isso que chama democracia. Ou pelo menos respeitar a outra Ou parte. respeitar a maioria, né? Então, vamos fazer no lugar fechado, vamos roubar ingresso, vamos pôr... Como ele disse ali, né? Aí não estaria ninguém falando nada aqui, né? Cada um tem o direito de fazer o que quer. Mas a partir do momento que coloca uma coisa meio que imposta, né? No momento desse... claro, quando foi marcado o show da Madonna, ninguém previa que iria acontecer essa tragédia lá. Mas pode se cancelar, né? Tá cancelando o jogo do Campeonato Brasileiro, tá cancelando um monte de coisa. O prejuízo seria menor, né? O prejuízo Teria seria algum menor. investimento, mas... Porque 30 milhões, se a gente investisse isso lá no Rio Grande do Sul, qual seria a diferença que aconteceria, né? Faria muita diferença. Então, assim... Não estamos contra a arte, não estamos contra... Eu acredito que a arte ela também precisa ser segregada, sim. Tem a pessoa específica que vai gostar desse tipo de arte, ela vai pagar pelo ingresso, ela vai estar ali. Mas do jeito que está sendo feito é um desrespeito. A impressão que dá é que é realmente uma guerra política mesmo, né? Das pessoas se levantarem contra... É a famosa guerra cultural, né, Ana? É a guerra cultural onde a gente vê, através da cultura... uma agenda ideológica sendo imposta, né? Então, vamos mudar a cultura, vamos mudar a maneira das pessoas pensarem, vamos impor as coisas, né? Vamos falar muito nas universidades, nas escolas, nas mídias, nas redes sociais, na TV. Vamos bater e vamos impondo as coisas. Daqui a pouco vira cultura, fica uma coisa normal, né? Muito triste. Como em muitos lugares a gente já vê assim, né? Cada vez mais pessoas adeptas a essas práticas, né, que são contrárias aos princípios que nós seguimos, né, os princípios cristãos, né? Eu vi muitos relatos, inclusive, de quem estava no show, abri o TikTok vendo, assim, pessoas que não são cristãs, né, mulheres que postam ali. E teve uma menina que me marcou muito, ela disse que ela tinha 20 e poucos anos, ela falando que ela estava horrorizada com o show, que ela chegou animada, porque era um show internacional, que ela teria acesso por ser de graça ali, e ela faria parte daquilo, um momento histórico, digamos assim, né? E ela disse que não conseguiu ficar até o final do show, que estava muito ruim mesmo, que ela ficou horrorizada. Ela disse, mas as pessoas falam aqui, o Brasil não é o lugar da MC Pipoquinha? Tá, mas qual é o público da MC Pipoquinha? Não é todo o Brasil, né? Então é muito triste a gente ser colocado dessa maneira e depois a gente não quer ser o país do futebol, o país do carnaval, o país da bagunça, né? Ser visto dessa maneira. Sendo que olha o que está acontecendo aqui. Então é muito triste. De certo, ela já veio assim, né? Vou para o Brasil, então deixa eu dar o que o Brasil gosta. Essa parte eu não posso nem opinar, porque eu nunca assisti um show da Madonna, nunca parei para ouvir uma música dela, né, nem quando eu não era cristão convertido, eu era do mundo, eu ouvia, né? Então, muito menos agora. Mas é isso aí, né? Aconteceu e a gente precisa se posicionar para que não aconteça mais vezes, né? Para que numa próxima vez os governantes possam ouvir a voz da maioria e fazer algo diferente do que foi feito, né? Aninha, você tem um livro aí para apresentar para o pessoal? Vamos falar de coisa boa, né, gente? Não desista de você, da Bispa Lúcia Rodovalho. Esse livro está incrível. Então, você que está precisando resgatar a sua autoestima. Autoestima, acho que sempre tem como melhorar, né? Então, esse livro te ajuda nessa ferramenta tão importante, que é o seu amor a si mesmo, né? Então, adquirir esse livro vai te fazer crescer muito. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos no site sbshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Pode soltar pra gente. Verdade sobre o polêmico show da Madonna. Enquanto em um lado do Brasil pessoas estavam enfrentando tragédias, perdendo tudo e até mesmo morrendo afogadas, no outro lado pessoas estavam aproveitando e celebrando a própria depravação humana. Jesus jamais aprovaria tanta promiscuidade e imoralidade como vistas nesse show.
Um grande sábio uma vez disse: a própria terra vomitaria essas pessoas se não fosse pela mão soberana daquele que tem sido tanto ofendido por eles. Essa reflexão vai além de questões políticas ou crises atuais. Essa é uma condição miserável na qual todo ser humano perdido em seus próprios caminhos vive. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Pois se nossas vidas não se tornarem uma jornada para o céu, certamente serão uma jornada ao inferno. E sobre o sul do país, quando a dor do outro não lhe afeta, quem precisa de ajuda é você. E que Deus tenha misericórdia sobre o que virá. Comente amém e compartilhe este vídeo para mais pessoas verem. Realmente Jesus não aprovaria, né? Esse tipo... É uma Sodoma e Gomorra, né, que a gente vê. Uma Sodoma e Gomorra. Algo Nos muito, tempos atuais. muito forte, né? E para os críticos, né? Tem gente que fala, ah, não, deixa isso para lá. Eu vi muito comentário também assim no vídeo do bispo, né? Ah, larga isso para lá. O mundo é assim mesmo. Mas se nós não nos posicionarmos, é assim que começa, né? Começa com o show. Começa não, né? Já começou há muito tempo, né? Exatamente. É assim que a coisa vai sendo empurrada, né? É importante o posicionamento da igreja, né? Muito importante. Se a gente não... Faz tempo que a igreja tem se posicionado e ainda assim as pessoas têm sido muito agressivas em se opor. E se a gente abaixar a guarda, se a gente fica com medo agora de se posicionar, dizer nossa opinião, para onde que vai? Eu vi muita gente no TikTok falando, ah, é porque eu sou cristão. Não, na verdade eu não sou cristã, minha família é cristã, mas eu... Então, as pessoas estão até com medo de dizer que elas são cristãs, qual é a opinião delas, de ir contra tudo isso, porque eles colocam uma minoria como se fosse maioria. Mas é muito importante a gente se posicionar, Deus honra o posicionamento e a gente tem que E essa minoria acaba parecendo que é a maioria, né? Porque chegou um momento que eu achei que esse público era a maioria. Porque eles gritam tanto, eles falam tão alto, né? Eles estão em todos os lugares, principalmente nas mídias, e parece que é a maioria, né? Aí você vai ver, você fala, não, peraí, eu converso com 10 pessoas, 9 estão horrorizadas com o que aconteceu Sim. ali, né? Mas peraí, isso não é a realidade, mas é justamente isso que é importante a igreja se posicionar, né? Porque se a igreja se calar, se os conservadores se calarem, se nós nos calarmos, a voz desse grupo, que é a minoria, vai prevalecer, né? Eu estou tentando lembrar de uma frase. Lembrei, para a mentira prevalecer, basta que a verdade se cale. Exatamente. Né? Se quem está falando a verdade se calar, a mentira vai prevalecer, né? Então precisamos nos levantar aí. E às vezes a gente entra muito nessa. Ah, não, é um tempo de paz que a gente precisa. O crente tem que ser bonzinho, tem que abaixar a cabeça para tudo. Não foi para isso que Deus nos chamou. A gente lê a Bíblia e a gente percebe que não, Deus criou pessoas fortes. Deus te chamou para ser forte. Então é hora de se posicionar, de se informar a opinião. Quando alguém falar bem, você falar, peraí, vamos entender por que você está falando bem disso. Você acredita nisso? Porque a maioria das pessoas, quando você vai... Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que disse que era a favor do aborto. Aí eu falei, tá bom, como que é isso para você? Ah, não, eu vejo que os países desenvolvidos são os países que o aborto é legalizado. Eu falei, tá bom, se a sua filha tivesse um filho, você gostaria que ela pudesse abortar sem até o seu conhecimento? Não, na minha família não. Eu falei, ué, então você não está a favor de nada. Então é muito isso, eu acho que às vezes as pessoas se calam pensando, a escolha deles tudo bem, a minha escolha é diferente. Não, a gente precisa ser hoje o país que a gente quer amanhã, porque você faz parte do país, então você tem que se posicionar como quem está dentro e não como quem está assistindo de fora. Isso aí, e até pelo que a Camille falou, né? Tem nossos filhos, tem uma próxima geração vindo aí, né? E se nós não lutarmos, nós não nos posicionarmos, essa geração vai ser facilmente enganada, né? Pelo inimigo. E a gente sabe que existe uma agenda maligna, que tem os planos malignos, né? A própria Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Então, todos querem trazer essa cultura que te afasta de Deus, que afasta as pessoas da presença de Deus. E só tem o interessado nisso, né? Então a igreja, ela é a voz de Deus aqui na terra. A igreja é aquela que se posiciona, que coloca a sua opinião, né? Que não deixa o mundo tomar conta de todos os lugares dessa forma, né? É isso mesmo. Então, você tá aí, o meu convite para você, o nosso convite para você, na sua roda de amigos, lá na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, na sua família. Não tenha medo, com amor, nem vergonha, né, com alegria, mas não tenha medo, não tenha vergonha. Você tá no seu
Isso é ter caráter, ser fiel àquilo que você acredita. É isso. E Jesus deixou claro, né? Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, né? Então, muitas vezes se calar o famoso crente 007, né? Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é crente. Que ele tem vergonha de Jesus, Não, nós não podemos nos envergonhar, né? Nós temos que nos posicionar, colocar nosso pensamento, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos como convicção, né? E realmente não permitir que essas coisas... E eu vejo que a gente já mudou muita coisa, né? O Brasil tem entendido cada vez mais que a nossa população ela é conservadora, ela é cristã, na sua grande maioria, né? Então, nós temos que respeitar, cada um tem a sua escolha, né? Temos que respeitar a escolha de cada um, mas também queremos que eles respeitem o nosso espaço, né? Que eles respeitem aquilo que nós E ainda mais né? que isso, né? Respeitar os adultos, mas das crianças a gente tem que zelar por elas. É isso mesmo. E não estão respeitando o direito das crianças, né? Estão impondo o que eles acreditam para os nossos filhos, para as nossas crianças, e a gente precisa se posicionar a respeito disso. Até porque quando você se posiciona no grupinho grande ali, tá num grupinho, você se posiciona como cristão, pode até ser que alguém ria da sua cara, que alguém faça piadinha de você, mas na hora que as coisas apertarem, vamos descobrir quem eles vão procurar para pedir oração. Não. É isso mesmo. No final, todo mundo vai para Jesus. Exatamente. Gente, chegamos ao final desse programa. Quero agradecer você pela sua audiência, pela sua companhia. Se você está aí no YouTube, clica aí no like, se inscreve no nosso canal, é muito importante para a gente que você faça isso. Quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, gente? Entra no site saranossaterra.com.br. Na aba Igrejas, você vai encontrar todos os nossos cultos, dias e horários, né? O nome dos pastores e todos os nossos endereços. Com certeza tem um aí pertinho da sua casa. É isso mesmo. Chegamos ao final. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz. Tchau, tchau.